Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, é sempre um grande prazer tê-lo conosco. Hoje o nosso assunto aqui, temos aqui na bancada aqui nossos convidados, doutor Odair, já vou apresentar ele, você vai conhecer, o nosso querido amigo, presidente do Sicom, Rubens Moscatelli, também vai nos ajudar, que todos hoje advogados. E o assunto que nós vamos tratar é um assunto diretamente ligado aí às coisas bem próximas a você, questão de substituição de funcionário, questão de quem que manda de verdade aí no seu condomínio. O que eu tenho percebido, que eu tenho sentido, e alguns, através do nosso Facebook, que vai aparecer aí na sua telinha, tem entrado em contato conosco e eu notei que a grande maioria tem perguntado assim, o tema primordial hoje, de primeiro que nós vamos tratar é, olha, tem síndico lá no meu condomínio e ele, Rubens, já fica para você essa, hein? Uhum. Ele é também um condômino, ele não é um síndico profissional, foi eleito. Mas tem gente lá no condomínio que gosta de mandar, mas não gosta de assumir o papel de síndico, só quer mandar sem responsabilidade. Essa relação fica muito complicada e nós vamos tratar desse tema. Rubens, muito bem-vindo. Obrigado novamente pela sua presença e pelos seus comentários, obviamente. Obrigado, Carela. Odair, é muito importante, o telespectador, muito importante a gente debater temas que estão no nosso dia a dia. E é isso que a gente se propõe todas as vezes que a gente se reúne aqui para o nosso programa e para debater essas questões em qualquer lugar. Muito bem. Está então conosco, como eu já havia previamente anunciado, o doutor Odair Ramos, é advogado, é síndico e tem experiência, bastante experiência nessa área, apesar de não ter tanta idade assim, mas há muito tempo já atua como síndico e há muito tempo também é advogado da RCA Advogados. Doutor Odair, muito obrigado pela sua presença, é sempre bom ter o senhor aqui conosco, viu? Então, o prazer é muito grande. E nós estamos aqui para contribuir. Muito obrigado. Vamos tirar tudo que a gente pode, doutor Odair. Voltando então ao nosso assunto. Rubens, tem lá o síndico, é um condômino. Então ele está lá em dois momentos. Um momento como condômino e outro momento como síndico. E tem um outro condômino que gosta muito de exercer o seu papel de condômino. Mas na verdade ele quer mandar mesmo. Quer mandar no funcionário, quer estabelecer regras, mas não quer assumir para si a responsabilidade, porque todas as vezes que a gente propõe para essa pessoa, aqui é um caso concreto que mandaram para nós e nós queremos discutir, a possibilidade de assumir o papel de síndico e mandar de forma eficaz, não faz. Como é que a gente lida com essas dificuldades? Hein? Olha, a questão da representação, ela se dá principalmente pela escolha, né? Através de uma assembleia regular, você tem lá a possibilidade, porque ninguém é imposto no cargo, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu, você tem o mandão lá, o cara ou a mulher que quer ser o norte de tudo dentro do condomínio, mas não quer assumir o ônus desse poder, porque para todo bônus tem ônus. Opa, né? Perfeitamente. Então, seria um bônus, talvez, a pessoa ser síndica. Eu já conheci síndico que até cartão de visita fazia, punha lá, condomínio, síndico do condomínio tal, punha endereço, telefone, até o site ele colocava no cartão. Para ele é um orgulho. Que bom. Porém, eu acho que não precisa ser dessa forma, porque não é questão pessoal apenas. Você, quando é representante de uma coletividade, o lado pessoal é o que menos importa. Para a coletividade, você tem que pensar na coletividade primeiro, perfeito, não em si. Quando você tem uma pessoa que ela quer mandar, mas ela não quer representar, então você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, delegando a ela algumas tarefas através da própria Assembleia. Hoje em dia tem mecanismos para isso. Ah, o senhor não quer ser síndico? Não.
Poxa, mas eu já vi que o senhor ou a senhora entende bastante de um determinado tema aqui do condomínio e a senhora vai, pela Assembleia, ser escolhida para tratar disso. Mas normalmente eles não aceitam, né? Normalmente não Mas aceitam. é uma né? maneira de você já demonstrar para aquela coletividade da Assembleia, olha, aquele fulano, aquela fulana, gosta de mandar, mas não quer assumir. Porque daí você já vai diminuindo a consequência do mando sem responsabilidade. Ou seja, você já demonstra quem é que vai responder. Isso. Não é questão de mandar apenas, é a consequência E que é o acaba problema. não sendo muito saudável, né? Porque Não. tira um pouquinho do funcionário, né? A ideia, o norte de para onde seguir. Porque ele não vai querer dizer não para o síndico e nem para o condômino. E, Querela, é do próprio condômino também, porque às vezes você tem lá, o Querela foi eleito síndico, mas o Odair é a pessoa que está por trás ali, tudo que o Querela manda, ele desmanda. Ok, Para o funcionário fica ruim, mas também para o condômino. exatamente. Porque aí fala assim, poxa, mas eu sou amigo do Odair, eu vou fazer um casadinho aqui, e ele vai me salvar, porque daí o Querela vai vir em cima de mim, ele vai, desmanda, enfim. Cria uma balbúrdia dentro do condomínio que não leva a consequência boa nenhuma. Doutor Adair, o senhor, dessas experiências que o senhor viveu, né, e outras que o senhor vive, o senhor atende bastante síndico também, o senhor conversa bastante com eles, né? O senhor tem sentido que esse é um fator complicador dentro lá do síndico? E o senhor viveu essa experiência ou presenciou essa experiência? Isso é mais comum do que se imagina. Mais comum do que se imagina. Inclusive, isso é muito sério para uma administração condominial, porque isto tira a autoridade do síndico. E o síndico fica despersonalizado. Ou a pessoa é síndico ou não é. Se ela é síndico, ela tem que exercer a sua função na sua plenitude. Agora, é claro que neste momento, quando existe uma pessoa com esta intenção de querer aparecer, de querer mostrar serviço, de querer dominar, de querer mandar e atrapalhar a administração, não tenho dúvida nenhuma que cabe ao síndico exercer a sua autoridade de uma forma moderada, mas exercer a sua autoridade e impor que quem manda é ele. Agora, é interessante, né? Exercer a autoridade de forma moderada. Aí me veio aqui, eu quero já apimentar aqui e colocar para os dois convidados aqui entender, se isso passa a ser de forma exacerbada, além do limite, né? Passou do limite. Eu consigo aplicar alguma sanção com isso? Olha, o síndico nunca pode ser xerife, sempre falo para as pessoas que fazem curso ou que vão no atendimento. Xerife é aquele que usa as duas armas lá, qualquer coisa você já... Tem uma estrelinha no peito e manda prender. Não é assim. Ele também não pode ser omisso. Perfeito. Então ele tem que ser incisivo, mas ao mesmo tempo agir com a lei. Portanto, para começar, para ele exercer o poder mesmo, ele tem que conhecer a convenção, ele tem que ter conhecimento do regulamento interno, ele tem que ter conhecimento das leis. E toda vez que ele perceber uma desorganização, seja pela interferência de um condômino que está interessado em aparecer ou em desfazer aquilo que ele faz, ele tem que inserir, ele tem que se colocar na mesma hora da melhor maneira possível, seja através de uma reunião com o conselho, seja ir diretamente com a pessoa e tentar afinar a comunicação. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode esquecer que o síndico, como ele é eleito em assembleia, seja ele o síndico profissional ou o síndico condômino, ele está eleito pela coletividade. Então, ele exerce o mandato e ele tem todos aqueles ônus, as responsabilidades. E sanciona? Né? Quando a gente fala nessa questão, eu quero tratar de um assunto que é muito pertinente aqui, que é o voto. Sim. Está lá, votou. É o mesmo voto que nós fizemos agora recentemente, há pouco tempo atrás. Estamos tendo as nossas consequências aí dos nossos votos. Agora, é exatamente igual o seu voto, ele tem, mesmo que nesse caso, dentro do condomínio, não há obrigatoriedade do voto, e você pode até transferir o seu direito de votar a terceiros, né, através de uma procuração de representação, isso depois nós podemos tratar em detalhes, mas é interessante que, volto aqui, está eleito, tem legitimidade, foi eleito através do voto, então quer dizer o quê?
os condôminos estão dizendo, você, síndico, me representa. Aquele que está interferindo de maneira indireta, não é? E não assume esse papel, e como o próprio doutor Odair falou, isso acontece de forma costumeira e atrapalha essas relações, e nós queremos nesse primeiro bloco tratar exatamente disso. Qual a sanção que o senhor acha que pode ter nesse sentido? Uma advertência, ou fica difícil de lidar com isso? Nós temos que agir através de um bom senso. Primeiro que não vai existir bom senso naquele que quer mandar sem ter responsabilidade. Já foge ao bom senso, né? Olha, sanção, eu não vejo muita possibilidade de sanção. Porque como o Rubens acabou de mencionar, tem que haver o bom senso nesta relação. Mas, por exemplo, existiu um caso em concreto que esta pessoa que queria ficar no lugar do síndico, que queria atrapalhar a administração, estava tentando por todos os meios dificultar a administração. O síndico então convocou uma assembleia e trouxe outras questões, e no meio dessas questões ele trouxe este fato que estava ocorrendo normalmente no condomínio. Para uma discussão assembleária. Uma discussão. Certo. Aí, para ratificar a atitude nociva deste indivíduo que estava querendo atrapalhar, ele sugeriu que fosse nomeada uma comissão para trabalhar junto com o síndico. Para ter a comprovação de fato. Para dividir o poder do síndico. Perfeito. Para tirar o comando do síndico. Para despersonalizar o síndico. E o síndico, de uma maneira prudente, falou, olha, não, eu sou síndico. Se não estiverem satisfeitos, vamos marcar uma outra assembleia e eleger um novo síndico. Agora, inclusive nesta nova assembleia, se tiver assembleia, eu sugiro que o senhor seja candidato. Claro. Aí automaticamente, não, eu não quero ser candidato. Agora, eu achei interessante. Então ele demonstrou que ele estava ali para atrapalhar, não para ajudar. Eu achei interessante montar uma comissão para ajudar a administrar. Quer dizer o quê? Então nós vamos ter uma comissão de 4, mais 5 pessoas e essa comissão, mandando. É uma coisa esquisita, não é? Veja só, a comissão, ou qualquer cargo que você queira criar dentro do condomínio, ela tem que ter embasamento na convenção. Se há legalidade nisso, então, né? Veja, a convenção, eu não vi nenhuma convenção, ainda posso ser traído aí pela realidade, né? Mas eu não vi nenhuma convenção que trate, por exemplo, da atribuição de comissões. E elas são criadas assim. São criadas. Tem um jargão, né, que diz que quando você não quer resolver alguma coisa, você cria uma comissão, né? Ou Exatamente. chama uma reunião. Isso, né? Isso. Para não resolver. Por quê? Porque, na verdade, o sistema previsto na lei, já desde a 4591 de 64, é um sistema basicamente presidencialista no condomínio. Por quê? O síndico é o representante legal. Não tem como subdividir isso. Hoje, o Código Civil permite a delegação plena ou parcial desses poderes, mas sempre dá para a Assembleia esse poder. Eu quero fulano como síndico, eu quero Beltrano para fazer isso, fazer aquilo, como eu falei no comecinho do programa. Ok. Mas para isso ser realizado, tem que chamar uma Assembleia com esse item. Não é do meio do nada lá, peraí, o Código Civil fala uma coisa, vamos aplicar aqui. Não, tem que estar previamente. Regra própria. Quer dizer, tudo isso tem que estar enquadrado. Nós vamos ter que dar uma paradinha para o nosso break, rápido, tá rápido, o assunto é bom, é rápido. No segundo bloco, gente, nós vamos tratar dessa questão de substituição. Precisaria, na verdade, um programa inteiro para isso. Mas nós vamos tentar dar aqui e nos utilizar aqui bastante do conhecimento do Rubens e do Dr. Odair. Espera um pouquinho, nós vamos voltar já já.
A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui da TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Eu queria lembrá-lo que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã e tem as reprises que funcionam lá para nós, às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. Se você quiser também participar conosco através do Facebook, vai aparecer aí na sua telinha, entre em contato. Como nós já falamos no primeiro bloco, muita gente tem feito isso, tem trazido aqui questões para nós resolvermos juntos e também através do SICOM. Você pode entrar em contato também, tem aí, vai aparecer na sua telinha e pode também através deles conversar conosco, dar sugestões. No bloco passado nós estávamos falando da questão do síndico que manda e daquele outro que efetivamente não tem grande função, mas quer exercer a função de tal, mas não quer a responsabilidade. E o mais importante disso sempre é a harmonia dentro do condomínio e afastar aqueles que não estão contribuindo para nada. Mas agora tem uma questão que é muito importante, eu queria que você aí, síndico, telespectador, tomasse alguma atenção e algum cuidado, é quando a gente vai tratar da substituição em férias. Não digo aquele faltoso, folguista, não é isso, férias. E a primeira questão que eu queria colocar para ambos aqui, como é que fica a questão de quem trabalha no condomínio, já está trabalhando? Vamos lá colocar um faxineiro, ele trabalha.
e ele faz o seu período todo e vai suprir as férias de um porteiro, mais à noite. A jornada de trabalho dele vai exceder, porque ele tem lá ou 44 horas semanais, ou as 8 horas, ou estabelecido lá um tempo de 12 por 36, essas questões que nós sabemos. Como é que eu fico com essa remuneração, Rubens? Aquilo pode ser caracterizado como hora extra, acaba não criando um grande risco? Preste bem atenção nisso. Olha só, Odair, nós temos, no regime da CLT e da própria Constituição, as jornadas elas têm regime diário, semanal e mensal. Perfeito. Diário 8 horas, semanal 44, mensal 220. Isso são os limites máximos. Ok. Pois bem, nessa proposta que você está falando para mim aqui, para nós todos, eu tenho lá um faxineiro contratado por máximo de 8 horas diárias, que vai substituir, por exemplo, o porteiro noturno. Ele trabalha, o faxineiro, na parte da manhã, da tarde, lá na jornada dele, e à noite ele vai fazer uma nova jornada. Isso é completamente irregular. Por quê? Porque está excedendo o limite máximo diário e ele está entrando em uma nova jornada. Então, a consequência vai ser muito danosa para o trabalhador enquanto a sua própria saúde, e a remuneração para o condomínio vai ser excessivamente alta. Por quê? Porque ele vai ter que pagar essa nova jornada, toda ela como hora extra, e hoje aqui em Santos é 75% sobre o valor da hora normal. Se ele invadir a hora noturna, que é a partir das 22 até as 5, ele tem ainda o adicional, porque a hora também é a hora reduzida. Então tem vários aspectos que não propiciam eu fazer esse tipo de situação. Vale mais a pena o quê? Aplicar aquelas regras que a Convenção Coletiva de Trabalho me define. Por exemplo, se for uma substituição na mesma hora da jornada lá, eu tenho como fazer o pagamento, por exemplo, do adicional de acúmulo de função, que é de 20% sobre o valor normal. Muito bem. Além disso, eu tenho como contratar e ter no meu quadro o auxiliar de serviços gerais, cuja função principal, aquilo que é o principal dele, é substituir nas folgas, férias, os demais. Auxiliá-los e substituí-los, entendeu? Então eu tenho esse coringa, que a gente chama, né, usualmente, que é o auxiliar de serviços gerais para quê? Para permitir que eu, dentro do prazo máximo de 30 dias, tenha um funcionário fazendo uma função específica. Ok. O que o doutor Odair vê nisso? Existem essas dificuldades na hora de suprir as férias, né, de substituir. Sem dúvida. E sempre os condôminos, eles não se atentam para isso, porque é uma questão exclusiva mesmo do síndico e da administração. O senhor sente essa dificuldade? O senhor acha que isso é uma coisa fácil de ser controlada? Ou nós precisamos ter um cuidado muito maior, porque depois vira uma ação trabalhista e isso gera um grande prejuízo para o condomínio, né? Além do que o nosso colega mencionou aqui, de ser ilegal, essa prática ela é ilegal em todos os aspectos que se possa imaginar. Além do condomínio estar praticando uma ilegalidade e suscetível também de uma multa que não é pouca, se não me falha a memória, em torno de R$4.000, só de multa por 30 dias de colocar um funcionário nessas condições. Então, só por esta razão, já não convém que o condomínio use dessa prática. Mas também existe uma fórmula, pelo menos na prática, que funciona. Por exemplo, para que ele não tenha que admitir mais um funcionário de serviços gerais, que aí ele vai ser mais um empregado a onerar a folha de pagamento e ter dificuldades econômicas maiores, porque hoje o grande problema dos condomínios são os valores que estão sendo cobrados de condomínios, que em alguns casos até de forma abusiva, que os próprios condôminos nem estão conseguindo suportar. Então, para que não haja esse tipo de fato, né? Para que não haja isso, a melhor fórmula ainda é a terceirização. Olha, o doutor Odair tocou num ponto importante aqui, porque
Nós já, em alguns programas, estamos aqui conversando bastante, debatendo bastante sobre terceirização, que eu acho que é um grande caminho. A própria nação tem discutido aí com um projeto de lei a respeito de terceirização, o fim, o meio, tudo aquilo que nós já discutimos aqui. Mas eu acho ainda que nesse caso específico, não é, Rubens? Contratar um funcionário exatamente para esse tipo, tira do condomínio muita responsabilidade, talvez não é nem tão barato, passa a ser um pouco mais, mas acho que diminui de forma significativa o risco. Grande dificuldade, cara, eu primo também da ideia, no sentido de que você tem que desonerar o condomínio dos encargos que ele tem. Não podemos concordar que o condomínio seja equiparado a uma grande indústria, percentualmente falando, em termos de recolhimento previdenciário, fundiário. Tem que ser isso revisto. Por outro lado, a gente não pode esquecer a realidade. Qual é a realidade? O morador do condomínio, ele não está habituado a não ter uma interação maior com os seus colaboradores. É cultural, né? É cultural. Então, quando eu tenho uma terceirização, a minha dificuldade qual é? A gestão disso dentro do condomínio. Eu tenho que primeiro ter uma educação dentro lá dos condomínios. Olha, aquele funcionário lá que vai ficar um mês, ele não é funcionário direto do condomínio. Então, a interação com ele tem que ser feita através do supervisor. Mas não tem muito condomínio, até por questões outras, né? Bom, eu não estou aqui fazendo nada, estou querendo conversar com alguém, vai lá e bate papo. Vai na portaria, vai lá contra o funcionário ou o colaborador no meio do corredor, ele fica ali. Quer dizer, a coisa é muito mais difícil do que a gente imagina. A gente tem que procurar soluções. Terceirização é uma boa? Mas a gente tem que se doutrinar para aplicá-la e não ser depois um tiro no pé. Olha, nós estamos, você falei, no limite, hein? Está no limite de tempo, mas eu queria ouvir a opinião pessoal, antes de terminar o programa, de cada um dos nossos convidados aqui, os comentaristas, o doutor Odair, de como procederia num caso desse. Porque nós precisamos dar um retorno para você que está nos assistindo. O que o doutor Odair pensa? Qual que você acha que é o melhor caminho nessa hora de substituição para não haver risco para o prédio? Não tenho dúvida nenhuma, inclusive eu já passei por este tipo de problema. O prédio pagou muito caro. Eu não tenho nenhuma dúvida, a terceirização é o melhor caminho, é o caminho economicamente também mais interessante e legalmente falando, ele tira toda a responsabilidade de prática de qualquer ilicitude do prédio. Então, o mais importante do prédio é ele estar tendo uma administração sadia e tranquila e legal. Ficou aí então a dica do doutor Odair para você. Agora, Rubens, sua vez. O que você pensa disso? Qualquer das alternativas que nós procuramos implantar no condomínio, ela se baseando na legalidade, quer dizer, eu vou verificar a questão de recolhimentos, a questão do custo, que é o importante, eu tenho que fazer a comparação. Mas nas duas situações, ou nas três que aparecerem, eu tenho que cumprir a lei. Se o síndico se pautar por isso, ele vai evitar lá na frente o quê? Não vai evitar a demanda, mas ele vai evitar uma condenação na demanda. Perfeitamente. E aí você tem prova, olha, eu paguei direito, está aqui, enfim. É dessa forma que a gente resolve as coisas. Muito bem, você ouviu então a dica dos nossos dois convidados, agora eu vou deixar a minha. Procure o sindicato, procure a administradora. Você, síndico, antes de qualquer atitude, vá procurar saber aquele que lhe dá assessoramento direto e vai poder garantir a você a melhor decisão. Infelizmente terminou o nosso programa. Eu agradeço muito a presença do Dr. Odair, a presença do Rubens, os nossos queridos amigos e convidados aqui que muito contribuíram para o nosso programa e para você, que é o mais importante desse programa, que nos assiste, que nos prestigia. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.